Senhor presidente, nobres edis, eu, assim como o vereador Ivan, não faria uso da palavra na noite de hoje, mas como o assunto que está em voga é a redução penal, eu que, como todos os senhores, que estão, não só da imprensa, a população em geral, a gente realmente se sente acuado, a gente sabe que a violência, ela está cada dia pior, a gente sai não sabendo se vai retornar para as nossas casas, mas eu estou de acordo com o vereador Ivan, porque eu escuto muito falar o seguinte, mas o menor ele pode cometer infração, pode matar, mas ele pode votar, e dentro disso, gente, eu gostaria de ler aqui um texto, porque poder votar não tem a ver com ser preso com adultos. O voto aos 16 anos é opcional e não obrigatório, direito adquirido pela juventude brasileira. O voto não é para a vida toda. E caso o adolescente se arrependa ou se decepcione com a sua escolha, ele pode corrigir seu voto nas eleições seguintes e pode votar aos 16, mas não pode ser votado. Nessa idade, ele tem maturidade sim para votar, compreender e responsabilizar-se por um ato infracional. Em nosso país, qualquer adolescente a partir dos 12 anos pode ser responsabilizado pelo cometimento de um ato contra a lei. O tratamento é diferenciado não porque o adolescente não sabe o que está fazendo, mas pela sua condição especial de pessoa em desenvolvimento. E nesse sentido, pelos erros que cometeu, e sim prepará-lo para uma vida adulta e ajudá-lo a recomeçar. Aí, aquela comparação com votar e ser preso. E a gente sabe que a gente tem aqui um site e fala os 18 motivos por que votar contra essa lei. E o bacana é o seguinte, porque já responsabilizamos adolescentes em ato infracional. Olha, a partir dos 18 anos, como eu já li aqui, qualquer adolescente é responsabilizado pelo ato cometido contra a lei. Essa responsabilização é executada por meio de medidas socioeducativas previstas no ECA, tem o objetivo de ajudá-lo a recomeçar, a prepará-lo para uma vida adulta de acordo com o socialmente estabelecido. É parte do seu processo de aprendizagem que ele não volta a repetir o ato infracional. Por isso, não devemos confundir impunidade com imputabilidade. A imputabilidade, segundo o Código Penal, é a capacidade da pessoa entender que o fato é lícito e agir de acordo com esse entendimento, fundamento em sua maturidade psíquica. Então, gente, a gente tem que saber que a lei já existe. O menor, a partir dos 18 anos, ele já é imputado pela lei. E a gente tem que saber o seguinte, o índice de reincidência nas prisões é de 70%. São as pesquisas que dizem. Então, a gente sabe que a prisão, ela não corrige ninguém. O cara volta de lá, o demônio. Volta de lá, o diabo. E colocar uma criança ali para ser socioeducada por marginais que sabem e têm a certeza do que estão fazendo com adultos. E a gente tem aqui, porque reduzir a maioridade penal, ela não reduz a violência. Fixar a maioridade penal em 18 anos é uma tendência mundial. Todos os países, grandes países, são aos 18 anos. A fase de transição justifica o tratamento diferenciado, porque as leis não podem se pautar na exceção. E porque reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não a causa. Então, senhores vereadores, é um assunto que tem que ser estudado. Eu tenho um filho de 12 anos. 12 anos. Ele não tem ainda esse discernimento. Então, reduzir a maioridade penal, imputar uma criança crimes e colocá-lo em jaulas hoje, porque o nosso sistema prisional, ele não comporta mais ninguém.
Ou vocês acham que a gente vive aqui num conto de fadas? As prisões estão lotadas. Tem estados que abrem as portas das cadeias para mandar o preso embora, que não tem mais como comportá-los. E a gente quer mandar as crianças para lá? Ah, mas estuprou, matou. Gente, nós não podemos pegar o Estado e isentá-lo disso. Fazer isso é isentar o Estado de compromisso com a juventude do nosso país. A gente não pode isentar esse Estado que é responsável por isso. Vereador André. Vereador, queria brilhantar mais a vossa palavra. Eu tenho ouvido Vossa Excelência e os demais vereadores que falaram há pouco, e eu quero só relatar aqui um fato. Eu cresci numa sociedade, creio que Vossa Excelência também, fazemos parte da mesma geração, e até hoje eu peço a bênção ao meu pai, à minha mãe, a meus tios, e nós temos invertido os valores. Eu concordo com o professor e vereador Nivan, com Vossa Excelência, mas também concordo com os vereadores que também, além de serem vereadores, são policiais militares. O que eu quero dizer é que quem deve ser punido ou quem deve receber essa ação não são as crianças, são aqueles que colocam as crianças no mundo. Porque é muito fácil criticar o Estado quando nós temos aí jovens de 20, 21 anos, com 4, 5 filhos, sem nenhuma responsabilidade. Então precisamos sim falar o que é politicamente correto, mas as pessoas estão trocando a ordem dos valores. As pessoas estão trocando suas responsabilidades de estudar e trabalhar por um lazer a troco de nada. Trocando seus investimentos na cultura, educação e formação profissional por noitadas que geram filhos sem responsabilidade e que caem no colo do Estado. O Estado está sufocado, porque hoje poucas pessoas trabalham para sustentar esta máquina e muitas outras hoje colocam responsabilidade nesse Estado. Então quero dizer aqui que realmente devemos levar essa tese, essa questão em debate. Ela é muito mais profunda do que ser votada apenas, né? Porque ambos os lados têm suas razões, mas devemos olhar nesse momento para aqueles que colocam as crianças no mundo sem nenhuma responsabilidade. Com certeza, vereador. Parabéns. É um assunto que não é para ser tratado do dia para a noite. Apenas para complementar, gente, um dado, porque os adolescentes são as maiores vítimas e não os principais autores da violência. E isso está em dados. Até junho de 2011, cerca de 90 mil adolescentes cometeram atos infracionais. Destes, cerca de 30 mil cumprem medidas socioeducativas. O número, embora corresponde a 0,5% da população jovem do Brasil, que conta com 21 milhões de meninos e meninas entre 12 e 18 anos. Os homicídios de crianças e adolescentes brasileiros cresceram vertiginosamente nas últimas décadas, 346% de 1980 a 2010, e de 1981 a 2010, mais de 176 mil foram mortas só em 2010. O número foi de 8.686 crianças e adolescentes assassinadas, ou seja, 24 crianças são assassinadas por dia nesse país que quer colocá-las presas, mas elas são assassinadas todos os dias.